Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez no Seminário na TV. E esse seminário nós estamos trabalhando, estamos refletindo, estamos rezando, sobretudo, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, a promessa do Pai. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que veio em missão para permanecer conosco, que nos é dado como resultado da promessa, permanece conosco, e esse Espírito Santo que nos batiza, no qual nós somos batizados por Jesus Cristo. Semana passada nós falamos sobre a realização da promessa, que é o batismo no Espírito Santo, o Pentecostes pessoal. E falava para vocês, semana passada, que essa experiência do Espírito tem uma consequência. Não uma consequência ruim, mas uma consequência boa, benévola para todos nós. O batismo no Espírito Santo não é o fim em si mesmo. O batismo no Espírito Santo nos introduz na vida no Espírito. Ou seja, nos faz viver de uma maneira diferente, a partir de um outro princípio, uma vida nova. É aquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos, em João no capítulo 3. É necessário nascer de novo. Nascer de novo. Como entrar no ventre da mãe para nascer de novo? Perguntou Nicodemos. E Jesus falou, é necessário nascer do Espírito, da água e do Espírito. Portanto, quando o Espírito Santo nos é dado, quando o Espírito Santo é percebido em nosso coração, inaugura em nossa vida um novo tempo de vida, um novo período de vida, uma nova maneira de viver. Essa nova maneira de viver é chamada de vida no Espírito, porque ela começa a ter como referência outros valores diferentes da vida natural, da vida que nós chamamos de vida na carne. Não na carne em relação ao pecado, mas a carne, a vida natural, que nos faz desejar as coisas que são naturais. O Espírito Santo nos faz desejar as coisas sobrenaturais, as coisas que são de eternidade, e alinha a nossa vida, direciona a nossa vida em favor desses valores, em direção desses valores. Então, a nossa vida, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, é a vida no Espírito. De uma maneira bastante resumida, a vida no Espírito é a vida de santidade, que é a nossa vocação. A nossa vocação é sermos santos, como Deus é santo. Essa é a nossa vocação, revelada desde o Velho Testamento. E essa vida santa é possível pelo Espírito Santo que habita em nosso coração. Hoje, nesse nosso seminário, nós vamos refletir sobre isso, sobre a vida no Espírito. A vida que se inaugura em nós pela experiência do batismo no Espírito Santo. Nos acompanhe com atenção e você vai ver que vale a pena. Meus queridos irmãos e irmãs, eu desejo a cada um de vocês a paz de Jesus. Nessa semana, nós vamos falar sobre a vida no Espírito. O Catecismo da Igreja Católica diz que esta é a nossa vocação, nosso chamado, viver no Espírito Santo. Muito bem, eu acho que é interessante nós fazermos algumas distinções para melhor entendermos o que significa a vida no Espírito. Hoje em dia nós fazemos muita confusão porque falta uma correta visão acerca do que é o homem, da antropologia. Se nós entendermos bem quem somos, entendermos bem as dimensões que fazem o ser humano, aí vamos entender a graça do Espírito e o que é viver no Espírito. Muito bem. Nós temos, irmãos, né, como essência do ser humano, se você perguntar para mim, o que é, Fernando, um ser humano? A resposta é, o ser humano, por essência, é corpo e alma. Esta é a essência do ser humano, corpo e alma. Quando eu falo essência, eu preciso explicar o termo, né? Essência é aquilo sem o qual uma coisa deixa de ser o que ela é. Confuso, né? Mas é simples.
Se eu digo para você que o ser humano, a essência do ser humano é corpo e alma, eu quero dizer o seguinte: se não tem corpo, sei lá, uma alma penada, chama do que você quiser. É qualquer coisa, mas não é ser humano. Se não tem alma, não é corpo mais, é cadáver. Então, quando você vai, por exemplo, num funeral, e você vê ali, né, uma pessoa que está no caixão, nós falamos, o corpo do fulano de tal, até de modo respeitoso, etc. e tal. Mas a grande verdade é que ali nós temos diante de nós o cadáver. Porque, essencialmente, o ser humano é corpo e alma. É por isso que Jesus Cristo é redentor do homem e, para recebermos redenção, nós ressuscitaremos com corpos de glória. Porque a redenção do homem não é redenção da alma, é redenção do corpo e da alma, é redenção do homem todo. Agora, o corpo nós entendemos, sabemos bem o que é, né? Conseguimos compreender o que seja o nosso corpo, é aquilo que em nós é matéria, né? A alma é o princípio da vida, o princípio de vida. Tudo que tem vida tem alma. Vida em latim se diz anima. Então tudo aquilo que é animado significa que tem uma alma. Os vegetais, por exemplo, eles têm alma vegetal, ou seja, tem um princípio de vida neles. Eles nascem, eles crescem, morrem. A diferença é que a alma vegetal, uma vez que o vegetal morre, a alma morreu, acabou. Os animais têm é redundante, mas para você entender, uma alma animal, no sentido de que eles têm, além do processo de nascer, crescer e morrer, e ter o processo de reprodução, eles também têm instintos que são próprios da alma animal, né? Instinto de defesa, de sobrevivência. Tem uma série de coisas que cada animal, de acordo com a sua espécie, faz de modo instintivo, o modo de construir suas casas, o modo de se comportar, né? O lobo que anda sempre em alcateia, a abelha que tem... Enfim, tudo isso eles fazem de modo instintivo e isso é fruto da alma animal, os instintos. Quando nós chegamos no ser humano, o ser humano tem uma alma espiritual. A alma do ser humano não morre. A alma no ser humano é um princípio de eternidade, mas nela como que se mesclam, se fundem as realidades de uma alma animal com as realidades espirituais, né? É interessante nós fazermos essa primeira distinção. E quando eu falo, então, de alma humana, no grego nós usamos o termo psique. Daí vem psicologia, etc. e tal, o estudo da alma, né? A psique. Agora, é interessante que quando nós lemos lá em Gálatas, por exemplo, que vai falar das obras da carne, as obras do espírito, e você começa a ver as obras da carne que são citadas por São Paulo fala de soberba, São Paulo fala de orgulho, São Paulo fala de inveja. E todas estas coisas, na verdade, que nós chamamos de pecado da carne, em última instância, essas realidades são pecados da alma e não pecados do corpo. A soberba, o orgulho, é da nossa psique e não do nosso corpo, né? Não é pecados viscerais, dos nossos instintos, que eles também existem, mas da nossa psique, né? É tudo no mundo da psique. E quando nós estamos, portanto, nas nossas orações,
rezando por cura interior, e nós falamos da cura das emoções, da cura dos sentimentos, das lembranças, e nós pedimos perdão, e nós estamos trabalhando toda essa dimensão da humildade, trabalhando virtudes. Tudo isso é psique. Tudo isso ainda é carne. Tudo isso ainda nós estamos no mundo carnal ainda. É realidade que toca todo ser humano, não importa se ele é cristão, judeu, muçulmano, seja lá o que for. Toda esta realidade da psique é própria de todo ser humano. E é preciso a gente falar isso, irmãos, porque infelizmente existe uma redução no nosso meio, aonde nós estamos vivendo psiquismos e achamos que isso é vida espiritual, achamos que isso é caminhar no Espírito, achamos que isso é conduzir as pessoas a uma vida no Espírito, quando ainda estamos falando de questões carnais. Ainda estamos falando de questões meramente naturais. A vida no Espírito é uma vida sobrenatural. A vida no Espírito tem a ver com a presença, a habitação da Santíssima Trindade dentro de mim. A vida no Espírito tem a ver com o castelo interior de Santa Teresa d'Ávila. A vida no Espírito tem a ver com a subida ao Monte Carmelo de São João da Cruz. A vida no Espírito, meus irmãos, tem a ver com aquilo que as Sagradas Escrituras vai dizer quando ela diz que nós podemos caminhar, orar no Espírito. Olha que coisa interessante. Nós que somos carismáticos, nós ressuscitamos na vida da igreja, de modo muito especial no nosso tempo, um tipo de oração que sempre esteve presente na vida da igreja, sempre esteve. O livro Som de Milagres, da editora Eclésia, apresenta um verdadeiro tratado demonstrando que a oração em línguas, a glossolalia no grego, sempre esteve presente na vida da igreja em cada século. Mas era muito mais comum na igreja primitiva, porque nós lemos os relatos neotestamentários da oração em línguas, do falar numa língua ininteligível, a razão, né? Nós vemos relatos dos pais da igreja também falando sobre isso, falando sobre a jubilatio, um canto com uma linguagem que não existe uma articulação semântica que a gente consiga compreender e entender, mas é um canto espiritual. E olha que coisa interessante, por que esse cântico em línguas é um cântico espiritual? Porque ele sai da mera dimensão da psique, ele sai do domínio da inteligência e vontade ali, das capacidades humanas, ele sai daquilo dali e passa a viver numa dimensão mistérica. Entra no mistério da presença de Deus e você está em oração, pronunciando palavras que você não entende, sob inspiração, orando, a sua razão é humilhada, você não sabe sequer o que realmente está rezando, mas está rezando no Espírito. E a oração feita no Espírito aciona em nós disposições interiores para que no decorrer da nossa vida a gente passe a ter discernimento espiritual. Quanto mais oramos no Espírito, mais alimentamos em nós a dimensão espiritual e começamos a ter a visão, o discernimento, a sabedoria espiritual das coisas. O homem carnal está no seu trabalho, vê as brigas e vê assim, isso está acontecendo porque o meu patrão está fazendo isso, isso e aquilo, o meu colega está fazendo aquilo, outro. O homem espiritual enxerga isso, reconhece isso, mas se houver ali algo além, uma ação
além do natural, o homem espiritual é capaz de enxergar. É interessante, eu vou dar um exemplo para você entender isso, a visão sobrenatural. Davi chegou no arraial dos israelitas. Havia um homem chamado Golias, bradando, gritando, esbravejando, insultando o exército do Deus vivo, insultando o Deus vivo. Todos os israelitas carnais que eram, só enxergavam o peso da lança de Golias, o tamanho do braço do Golias, a carreira promissora no exército de Golias, a fama de assassino de Elias, todas as suas qualidades humanas, eles conseguiam enxergar tudo isso. Davi, que tinha recebido o óleo da unção do profeta Samuel, que portanto estava cheio do Espírito, teve uma visão, um discernimento espiritual. Enquanto todos aqueles homens enxergavam a força de Golias, a capacidade de Golias, Davi olhou para Golias e só enxergou uma coisa. Quem é este incircunciso para insultar o exército do Deus vivo? Davi teve uma visão sobrenatural. Davi enxergou o que nenhum homem carnal enxergou. Este homem não tem pacto com Deus. Eu tenho pacto com Deus. Ele está perdido. Se eu enfrentá-lo, ele está perdido. Porque eu tenho pacto e aliança com Deus. A circuncisão é o sinal da aliança. Eu tenho pacto com Deus, Golias não tem. Eu vou enfrentá-lo e Golias está perdido. E você conhece a história. Com uma funda na mão, Davi derruba o gigante Golias. Visão sobrenatural. Caminhar no Espírito é ir além da psique, além da dimensão daquilo que se pode ver. Para entrar na vida do Espírito, o Espírito Santo tem que te dar o dom da fé. E o dom da fé é realmente a capacidade de crer em realidades que a gente não vê. Hebreus vai explicar isso no capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é Espírito. Se eu não tenho vida espiritual, eu não consigo agradar a Deus que é Espírito. E eu quero dizer isso aos irmãos, eu tenho certeza que muitas outras coisas serão pregadas a respeito da vida espiritual pelos meus irmãos, mas eu quero focar nesta questão, porque, infelizmente, o que menos nós vemos nas pregações, na vida da igreja, de modo geral, não somente no nosso país, mas por aí afora, o que nós menos vemos é a vida espiritual. As pregações são pregações sempre voltadas para a psique, é sempre para os sentimentos, é sempre para as emoções, é sempre a cura das emoções, a cura interior. E é necessário, viu, irmãos? É necessário, porque o ser humano é um todo. Se eu não consigo dispor a minha natureza, eu posso atrapalhar a ação da graça. Então, é necessário. Mas o que eu quero que você entenda é que há mais, há muito mais daquilo que nós temos ouvido. Há muito mais. Aliás, eu vou dizer para você, a revelação que nós temos, essas pregações que nós fazemos é 10% do cristianismo. 90% do cristianismo é mistério, coisas que nós não conseguimos entender. Nós entramos na dimensão do mistério e contemplamos, nós não conseguimos falar a respeito. É difícil traduzir. Quando você entra diante do mistério, é um mistério tremendo e fascinante. A experiência religiosa é isso, é tremendum et fascinans. É algo que até te amedronta, que te atemoriza, mas que te fascina e te atrai. Entrar na vida espiritual, viver no Espírito, vai muito além dessas questões que comumente nós estamos tratando nas nossas pregações, nas nossas colocações. É importante, entenda isso, eu não estou desmerecendo, eu só estou dizendo que é ainda o início. E para muitos parece que é um ponto de chegada final. Há muito mais na vida espiritual. Acolher o Espírito. A habitação do Espírito. Quando o Espírito Santo está em mim, algumas evidências aparecem.
é aquilo que a gente chama de frutos. Muito mais do que os carismas extraordinários, os frutos do Espírito. Nós temos, por um lado, nós vamos falar mais adiante, dos carismas, línguas, profecias e por aí vai, mas nós temos os frutos do Espírito Santo. A bondade, a alegria, a paciência, a pureza, a longanimidade. São frutos da presença ativa do Espírito Santo em nós. Frutos da vida espiritual que nós colhemos no nosso corpo e na nossa alma. São evidências de que a vida de Cristo é nossa vida. Que coisa interessante, irmãos. Aprendamos a viver no Espírito. Para os primeiros cristãos, o Espírito Santo foi uma experiência antes de ser uma doutrina. Jesus prometeu enviar o Espírito aos seus discípulos e prometeu que ele agiria entre eles de forma perceptível e experimentável. Permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. O Espírito Santo descerá sobre vós, sereis minhas testemunhas. Nós lemos isso no Evangelho de Lucas, lemos isso em Atos. Na vida da igreja primitiva, o Espírito Santo era alguém que estava com eles, agia entre eles. Quando os cristãos de Jerusalém oraram, pedindo coragem para anunciar a mensagem do Evangelho, como a gente já falava, tremeu o lugar onde estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito, anunciavam com desassombro a palavra de Deus. O Espírito Santo guiava, o Espírito Santo dava orientações. Na igreja primitiva, nós vemos isso antes de ser doutrina, antes de nós definirmos se era a pessoa, antes de nós definirmos os carismas, os frutos, a operação do Espírito, antes de chegar a tudo isso, o Espírito Santo era a vida da igreja, a experiência da igreja, o dia a dia da igreja. A vida no Espírito Santo é a experiência da presença, é isso que a gente consegue ver, né? E eu queria só concluir, dizer para você qual é o fruto principal de viver no Espírito. A vida espiritual tem como principal fruto submeter a nossa vida ao senhorio de Jesus. Qual é o principal fruto do batismo no Espírito Santo, Fernando? A vida sob o senhorio de Cristo. Quem está vivendo, quem foi batizado no Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo, mudou e recebeu um novo sentido. E a partir desse momento, é Cristo o critério, é Cristo o modelo, é Cristo a última resposta, é Cristo a orientação. Como eu falo? Como Cristo falaria? O modo como eu me porto, as coisas que eu visto, as coisas que eu assisto. E quando eu digo isso, preste atenção, eu não estou falando que você tem que ser um puritano. Você pode ter uma vida normal. Você pode assistir um bom futebol, junto com seus filhos, junto com seus amigos. Você pode ter uma vida de lazer. Você pode... Olha para a vida dos santos, né? Os santos do século XX, sobretudo, que grandes exemplos de homens normais. Normais. Né? Uma vida normal. O que eu quero dizer para você é que pecar não é normal. Ofender os outros não é normal. Ser infiel não é normal. Ser trapaceiro não é normal. Você está entendendo? A santidade, a vida debaixo do senhorio, é o fruto do batismo no Espírito Santo. E eu quero dizer para você, é um caminho da felicidade, amigo. Você sabe o que significa a palavra beato? Beatus, no latim, significa feliz.
Makarios no grego. Feliz. Quando você diz que alguém é beato, significa que alguém é feliz. Como é que se chama a visão de Deus no céu? Visão beatífica, a visão feliz. Viva no Espírito. Seja verdadeiramente feliz. Deixa Jesus ser o Senhor de toda a sua vida, orientar tudo o que você é e tudo o que você tem. Que Deus te abençoe nessa semana que se inicie. Abra-se para viver a vida no Espírito. Como você viu, o batismo no Espírito Santo inaugura a vida no Espírito. Eu estava esses dias refletindo sobre isso, sobre uma passagem da Samaritana, quando Jesus Cristo se encontra com ela no poço de Jacó, e há uma observação no Evangelho falando que era meio-dia. E um comentador do Evangelho, sobretudo desse texto, por que meio-dia? Porque ao meio-dia houve um encontro da Samaritana com Jesus Cristo e ela passa a viver o outro dia, o resto do dia, a partir da perspectiva desse encontro. Aquilo que veio antes do meio-dia é a sua vida passada. Aquilo que aconteceu depois do meio-dia é a sua vida nova. É assim também o batismo no Espírito Santo. Antes do batismo no Espírito Santo, vivíamos uma vida, um tipo de vida, uma maneira de viver. Somos batizados no Espírito Santo, encontramos-nos com Jesus Cristo verdadeiramente. O Espírito habita em nós, faz pulsar uma nova vida e nós vamos viver então a outra metade, o restante de nossa vida, numa outra perspectiva, na perspectiva da experiência do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como diz São Paulo na sua carta aos Romanos. A vida no Espírito é a vida nessa perspectiva, na perspectiva do amor de Deus. Do amor de Deus que nos foi dado, do amor de Deus que planifica a nossa vida, do amor de Deus que dá sentido ao nosso viver. A vida no Espírito é a vida de santidade. Não uma santidade que nos aliena do mundo, mas uma santidade que nos insere no mundo. Uma santidade que nos faz nos responsabilizar por esse mundo, em transformar esse mundo à luz do Evangelho. A vida no Espírito é a vida santa, uma vida ativa, uma vida testemunhal, uma vida que busca sinceramente realizar nesse tempo a vontade de Deus. O Papa tem insistido muito nisso, que esse tempo é um tempo de transformação. Não só a nossa transformação pela conversão, pelo encontro com Jesus Cristo, mas a conversão de toda a sociedade que nos rodeia. A vida no Espírito é uma vida empenhada em nossa santificação e a santificação do mundo. Empenhada em viver o Evangelho e proclamar o Evangelho. A vida no Espírito é a vida nova, é a vida bem-aventurada, a vida feliz. Como você vê, Deus tem muitas coisas para nós. E vai continuar trabalhando em nossa vida na medida que nós formos disponíveis à sua graça. Vida no Espírito, a vida feliz, a vida bem-aventurada. Fique conosco, ainda tem algumas coisas a refletirmos e aprendermos dessa promessa, o Espírito Santo em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.